Olá pessoal, tudo bom? Vamos para o quarto vídeo da série Renda Fixa. Nós já falamos sobre o que é esse tipo de investimento, né? A diferença entre renda fixa e renda variável, e ainda falamos sobre a taxa Selic e seu impacto na renda fixa. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de investimentos que estão dentro da renda fixa. Veja logo a seguir, após a vinheta. Quando falamos de renda fixa, temos que ter em mente que falamos de uma grande categoria de investimentos. Por que grande? Porque muita gente aplica seu dinheiro nesse tipo de investimento. E essa categoria reúne diversos produtos distintos. E os principais eu vou falar agora. Primeiro é o Tesouro Público, títulos públicos. E quem aplica nesse título está emprestando dinheiro para o governo federal para ele poder fazer a máquina funcionar, né? Os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros. Por quê? Porque são emitidos pela mesma grande entidade que é o governo federal. Há três tipos de investimentos disponíveis no sistema chamado Tesouro Direto, que é um sistema criado pelo governo em 2002, visando facilitar as aplicações das pessoas físicas. Esses investimentos eles podem ser pré-fixados, que é o chamado tesouro pré-fixado com juros semestrais, pós-fixados, são os tesouros Selic, e também podem ser os híbridos, que estão atrelados à inflação, tais como IPCA ou esse IPCA com juros semestrais. Para investir em títulos públicos, é preciso ter ciência que há a possibilidade de cobrança de duas distintas tarifas. A primeira é a taxa de custódia da B3, que é devido ao fato da Bolsa de Valores ser a responsável por organizar o sistema de tesouro direto. Já a segunda é a taxa de administração cobrada pelos seus bancos ou então pelas corretoras que fazem a intermediação das operações. Na Rico, por exemplo, ela não é cobrada. Então, eu recomendo a Rico caso você esteja interessado em investir no Tesouro Direto. Já a poupança é um investimento mais tradicional do Brasil. Milhões de pessoas têm pelo menos algum dinheirinho guardado na caderneta. Nessa modalidade, as regras de funcionamento e de rentabilidade seguem diretrizes estabelecidas pelo governo. Não há taxa para aplicar na poupança nem incidência de imposto de renda. Os rendimentos são isentos. Porém, a remuneração é a mesma a qualquer instituição e ela não é muito rentável, tá? Por quê? Porque ela varia de acordo com o patamar em que se encontra a taxa Selic. Por exemplo, para os depósitos feitos a partir do dia 4 de maio de 2012, quando as novas regras de poupança entraram em vigor, o rendimento da poupança passou a ser 0,5% ao mês mais a variação da taxa referencial. Isso se a Selic estiver acima de 8,5%. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a rentabilidade será equivalente a 70% da Selic mais a variação da taxa referencial. Quem mantém poupanças anteriores a essa regra recebe o mesmo, que é 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. Além da baixa rentabilidade, a poupança tem outro ponto negativo, a liquidez. Para ter algum rendimento na aplicação, ou seja, receber um dinheiro por ter deixado o montante na poupança, é necessário manter o dinheiro aplicado por pelo menos 30 dias. Por exemplo, alguém que aplique no dia 5 de um mês e precise resgatar o dinheiro no dia 3 do mês seguinte, não vai receber nenhum rendimento pelo período. Para obter o retorno, seria necessário manter os recursos até o que a gente chama de data de aniversário. No caso, todo dia 5. Cada nova aplicação, ela terá sua respectiva data de aniversário. É importante mencionar que a poupança ela é assegurada pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que devolve até R$250 mil por investidor em caso de insolvência da instituição financeira. Nós vamos falar sobre FGC logo após essa série de renda fixa, tá bom? CDBs. Assim como o governo levanta dinheiro emitindo títulos públicos, os bancos fazem o mesmo. Eles emitem os chamados certificados de depósito bancários no mercado. Os CDBs mais comuns são aqueles pós-fixados e oferecem como remuneração um percentual de algum índice de referência de renda fixa. Normalmente, a taxa do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Em alguns bancos, essa rentabilidade pode ser tão baixa quanto a poupança, que é de 70% do CDI, por exemplo. Mas, para atrair alguns investidores, alguns bancos ou instituições financeiras
podem oferecer até mais do que 100% CDI. Assim como a poupança, o certificado de depósito bancário também oferece cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Por outro lado, seus rendimentos são tributados pelo imposto de renda, seguindo a tabela regressiva de 22,5% a 15%. Debêntures. Debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Elas também representam uma dívida, como os títulos públicos e os CDBs que falamos anteriormente, mas com emissores diferentes do governo ou dos bancos. Quando uma empresa precisa expandir internacionalmente ou financiar novos projetos, ou até mesmo abrir uma nova fábrica, ela precisa de um capital e elas, para garantir isso, emitem debêntures, os quais costumam ter vencimento mais longo que os produtos de renda fixa e seus retornos podem ser pré-fixado, pós-fixado ou híbridos. Via de regra, as debêntures são tributadas pela tabela regressiva do imposto de renda, com alíquotas que variam entre 22,5% a 15%, mas há uma exceção. As chamadas debêntures incentivadas, que são usadas para captar recursos para a realização de grandes obras de infraestrutura no país. Elas são isentas. As debêntures não são cobertas pelo FGC, tá bom, pessoal? LCI e LCA. A lógica do funcionamento das letras de crédito, tanto imobiliário quanto a letra de crédito do agronegócio, é semelhante aos dos CDBs. Elas também são emitidas por instituições financeiras, com a diferença de serem restritas àquelas com alguma atividade de crédito relacionada ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio. As LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Logo, os títulos podem oferecer uma remuneração levemente abaixo do que a dos CDBs. Por outro lado, mesmo com uma rentabilidade menor, esses produtos podem ser atraentes para alguns investidores que não querem ter essa questão do imposto de renda, né? E por isso, as instituições financeiras podem oferecer uma condição um pouco menos favorável, sem comprometer a viabilidade dessas emissões. É importante mencionar que o LCI e LCA são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. CRI e CRA. Os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, são produtos financeiros um pouco mais complexos. Por quê? Porque eles envolvem securitização, que é um processo que, de grosso modo, transforma o direito de crédito como uma parcela de financiamento imobiliário ou então pagamento de aluguéis mensais em papéis negociados no mercado financeiro. Um exemplo é uma construtora que esteja recebendo por um apartamento que vendeu parcelado. Quem comprou se comprometeu a quitar essa dívida ao longo de vários meses, mas a construtora pode precisar desse dinheiro no curto prazo. Assim, ela emite esse certificado e ao invés de esperar até o final do prazo, a construtora opta por empacotar esse fluxo futuro em um CRI e vendê-lo ao mercado. Dessa forma, transfere a dívida para outro credor e consegue coletar o dinheiro todo de uma vez. Quem compra um CRI ou um CRA no mercado recebe juros como remuneração. E uma vantagem desses produtos é que eles são isentos de imposto de renda e, por outro lado, não estão cobertos pelo FGC. Muito bem, agora vamos falar sobre a diferença entre investir em Tesouro Selic, Fundo DI e CDB. Você já viu os vários tipos de investimentos disponíveis na renda fixa, né? Mas já parou para pensar sobre as diferenças entre elas? Vamos ver. Primeiro que o título público, né, Tesouro Selic e os fundos DI e grande parte dos CDBs são todos investimentos de renda fixa pós-fixado. Por outro lado, a rentabilidade dos títulos como o Tesouro Selic, ela cobre a inflação Selic e por isso a remuneração do investidor acaba sendo 100% da taxa Selic, estando protegida da inflação. Já os fundos DI, eles aplicam em vários papéis, mas como os gestores costumam cobrar uma taxa de administração pelo trabalho de selecionar os ativos e administrar os recursos, é praticamente impossível obter um retorno equivalente à Selic integral. Já os CDBs, pós-fixados, oferecem como remuneração um percentual da taxa Selic ou da taxa do CDI.
Nos grandes bancos, esses percentuais raramente chegam a 100%, e o mais provável é que fique mais próximo de 90% ou até mesmo 80% do CDI. Instituições financeiras menores costumam praticar taxas mais atrativas, que podem ser até superiores a 100%, justamente para despertar o interesse dos investidores. Além dessa rentabilidade que a gente mencionou agora há pouco, há outra diferença entre esses três produtos. O CDB é o único que conta com cobertura do FGC. Mesmo sem esse benefício, é importante a gente falar do Tesouro Selic. Ele é considerado um investimento muito seguro, já que o risco de crédito do governo federal é muito baixo. Já os fundos, por sua vez, têm o patrimônio apartado das instituições financeiras que gerem eles. Assim, caso tenha algum problema com o banco ou com a corretora que estão oferecendo esses fundos, os recursos aplicados estarão seguros. E aí, pessoal, gostaram do que a gente falou sobre hoje, sobre tudo isso, sobre renda fixa? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo. E se gostaram do vídeo, por favor, deem uma curtida aqui no vídeo para ajudar a gente a crescer, né? E se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo, pessoal!